Emma, capítulo 15. Não tardou para que o Sr. Woodhouse estivesse pronto para tomar chá, e tão logo tomou seu chá, estava pronto para voltar à sua casa. As 3 damas fizeram tudo o que estava ao seu alcance para distraí-lo da hora tardia, até que os demais cavalheiros se juntassem a eles. O Sr. Weston gostava de companhia, de conversar, e não admitia separações antes do tempo, fossem de que tipo fossem. Porém, logo o grupinho da sala de estar começou a receber adesões. O Sr. Elton foi o primeiro a chegar com excelente humor. A Sra. Weston e Emma estavam acomodadas em um sofá, e ele, praticamente sem ser convidado, sentou-se entre as duas. Também de bom humor, diante das perspectivas que a prometida visita do Sr. Frank Churchill apresentavam, Emma dispôs-se a esquecer as últimas impropriedades cometidas pelo Sr. Elton e a mostrar-se benevolente como sempre fora. E como ele fez de Harriet o primeiro assunto de conversa, ela passou a ouvi-lo com o mais amigável dos sorrisos. Elton declarou-se extremamente ansioso a respeito do estado de sua linda, adorável e encantadora amiga. Sabia de alguma coisa? Tivera alguma notícia dela desde que haviam chegado a Randalls? Estava muito ansioso e devia confessar que a natureza da enfermidade da jovem o alarmara consideravelmente. E o jovem cavalheiro continuou falando em termos semelhantes por algum tempo, sem esperar muito pela resposta e sempre demonstrando-se aterrorizado com a possibilidade de tratar-se de uma dor de garganta infecciosa. Emma quase sentiu pena dele. Mas, afinal, pareceu acontecer uma mudança radical. O Sr. Elton demonstrava medo da dor de garganta infecciosa mais por causa dela, Emma, do que por Harriet. Estava mais ansioso para que ela conseguisse escapar da infecção do que aflito para que não houvesse nenhuma infecção a lamentar. Começou a procurar convencê-la, com muito ardor, a não voltar ao quarto da doente por enquanto, a obrigá-la a prometer-lhe que não voltaria lá enquanto ele não houvesse falado com o Sr. Perry e pedido a opinião dele. Por mais que ela tentasse brincar e recolocar a conversa em seu caminho original, não havia jeito de livrar-se da exagerada solicitude do jovem cavalheiro. Emma ficou aborrecida. Parecia, não havia mais jeito de não ver isso, exatamente que o Sr. Elton estava apaixonado por ela em vez de por Harriet. Se isso era verdade, tratava-se de uma inconstância das mais inconcebíveis e abomináveis. Tornava-se difícil para ela conter a irritação. O jovem cavalheiro voltou-se para a Sra. Weston a fim de conseguir seu apoio. Poderia ela ajudá-lo? Poderia juntar-se a ele para persuadir a senhorita Woodhouse a não ir à casa da Sra. Goddard enquanto não houvesse a certeza de que a enfermidade da senhorita Smith não era uma infecção? Ele não ficaria satisfeito sem uma promessa. Será que ela não podia ajudá-lo a consegui-la? Tão escrupulosa com os outros, prosseguiu Elton, e tão descuidada consigo mesma, a senhorita Woodhouse exigiu que eu me prevenisse contra um resfriado ficando em casa hoje, e não quer prometer que evitará o perigo de pegar uma dor de garganta infecciosa. Considere isso justo, Sr. Weston. Seja nosso juiz. Não tenho razão de me queixar. Estou certo de que terei seu apoio e ajuda. Emma notou a surpresa da Sra. Weston, percebeu que era grande e que fora provocada pela evidência, oferecida pelas palavras e as atitudes de que o Sr. Elton estava assumindo a si o direito de cuidar dos interesses dela. Quanto a Emma, achava-se surpresa e ofendida demais para ter a capacidade de fazer qualquer comentário direto a respeito. Pôde apenas olhar para ele e imaginou que nesse olhar havia o necessário para fazer o jovem cavalheiro cair em si. Por fim, ergueu-se do sofá e foi sentar-se junto de sua irmã, passando a dar-lhe toda a sua atenção. Não teve tempo para saber como o Sr. Elton havia recebido o gesto de reprovação, porque um outro fato sucedeu-se logo em seguida.
O Sr. John Knightley entrou na sala depois de ter verificado o tempo e surpreendeu-os com a informação de que o solo estava coberto de neve, que continuava nevando com intensidade e soprava um vento muito forte. Concluiu com essas palavras dirigidas ao Sr. Woodhouse. Isto vai proporcionar uma nova experiência para seus compromissos de inverno, senhor. Vai ser novidade para seu cocheiro e seus cavalos voltarem para casa sob uma tempestade de neve. O pobre Sr. Woodhouse manteve-se em consternado silêncio, porém todos os outros tinham algo a dizer. Apressaram-se a mostrar surpresa ou simples aceitação. Tinham alguma pergunta a fazer ou algum conforto a oferecer. A Sra. Weston e Emma tentavam com veemência animar o velho cavalheiro e distrair-lhe a atenção das palavras do genro, que continuava a desfrutar insensivelmente de seu triunfo. Fiquei muito surpreso diante de sua resolução, senhor, dizia ele, de aventurar-se a sair com esse tempo, pois era possível perceber que iria nevar logo. Qualquer um podia ver que a neve estava chegando. Admirei sua ousadia e atrevo-me a dizer que chegaremos a casa muito bem. Mais 1 ou 2 horas e a neve irá tomar a estrada intransitável. Como estamos em 2 carruagens, se uma encalhar, teremos a outra à disposição. Acredito que estaremos em Hartfield antes da meia-noite, sãos e salvos. O Sr. Weston, com outra espécie de triunfo, confessava que tinha visto havia algum tempo que estava nevando. Mas não disseram uma palavra porque isso poderia afligir o Sr. Woodhouse e fornecer-lhe uma desculpa para ir embora logo. Quanto a estar caindo ou haver probabilidade de cair uma quantidade de neve que os impediria de voltar, era simples brincadeira, e tinha certeza de que eles não passariam por nenhuma dificuldade. Até gostaria que a estrada se tornasse intransitável, pois então poderia acolhê-los todos em Randalls. Com a maior boa vontade, declarou ter absoluta certeza de que haveria acomodação para todos. Pediu a confirmação da esposa, em que com um pouco de criatividade todos ficariam bem acomodados, coisa que ela dificilmente poderia confirmar, uma vez que possuíam apenas 2 quartos de hóspedes na casa. O que vamos fazer, minha querida Emma? O que vamos fazer? Foi a primeira pergunta e as únicas palavras que o Sr. Woodhouse pôde dizer por algum tempo. O pai lhe pedia conforto, então as palavras tranquilas de Emma fizeram-no acalmar-se um pouco depois de ela garantir-lhe segurança, a excelência dos cavalos, a habilidade de James e ao lembrá-lo de que se encontravam com amigos. O alarme da filha mais velha era igual ao dele. O horror causado pela ideia de ficar presa em Randalls enquanto seus filhos estavam em Hartfield exacerbava-lhe a imaginação. Supondo que naquele momento a estrada estava transitável para pessoas audaciosas, porém, em um estado que não admitia demora, tinha pressa em resolver logo o impasse. O pai e a irmã poderiam ficar em Randalls, enquanto ela e o marido iriam embora antes que houvesse um maior acúmulo de neve que os impedisse. Você faria bem em pedir a carruagem imediatamente, meu amor, disse Isabela. Acho que poderemos chegar lá sem problemas se sairmos já. Se acontecer algum problema sério, poderemos continuar a pé. Não tenho o menor medo. Não me importo se precisar andar metade do caminho. Posso trocar de sapatos assim que estivermos em casa, você sabe. E isso não é o tipo de coisa que me causa resfriados. É mesmo? Perguntou ele. Então, minha querida Isabela, esse é o fato mais extraordinário deste mundo, pois, em geral, tudo faz você ficar resfriada. Andar até em casa. Você está mesmo com os calçados apropriados para caminhar até em casa? Já vai ser bastante ruim para os cavalos. Isabela voltou-se para a Sra. Weston em busca de aprovação para o seu plano, não lhe deixando outra saída a não ser aprovar. Então, ela dirigiu-se a Emma, que não pôde dar-lhe uma completa esperança de que estava em condições de ir embora. Todos discutiam a esse respeito, quando o Sr. Knightley, que havia saído da sala imediatamente depois de seu irmão fazer a primeira observação sobre a neve, voltou dizendo que estivera lá fora para examinar a situação e garantiu que não teriam a menor dificuldade em ir para casa, quer saíssem já ou demorassem 1 hora, até mesmo mais, para sair.
Havia caminhado até além da primeira curva da estrada, já em direção a Highbury, e a neve não apresentava mais do que 2 a 3 centímetros de espessura, e em muitos pontos nem sequer chegara a embranquecer o solo. No momento caíam alguns flocos esparsos, mas as nuvens estavam se abrindo, e não havia sinais de que voltaria a nevar tão cedo. Conversara com os cocheiros e recebera deles a confirmação de que nada havia a temer. Foi enorme o alívio de Isabela ao ouvir aquelas palavras, e elas não pareceram menos agradáveis para Emma, principalmente por causa do pai, que se tranquilizou tanto quanto sua natureza nervosa permitia. Mas o alarme que a discussão anterior despertara nele não se deixou suavizar o suficiente para permitir que voltasse a sentir-se confortável enquanto permanecesse em Randalls. O velho cavalheiro estava contente por saber que não havia perigo algum em retornar a casa, mas nada que lhe dissessem conseguiria convencê-lo de que era seguro ficar. Enquanto os demais atropelavam-se com sugestões e conselhos variados, entre o Sr. Knightley e Emma desenvolvia-se o seguinte breve diálogo. Se seu pai não consegue sentir-se tranquilo, por que não vou embora? Estou pronta para ir se os demais estiverem. Posso tocar a campainha? Sim, pode. A campainha foi tocada, as carruagens pedidas e alguns minutos depois, Emma esperava que um perturbador companheiro fosse deixado em sua casa para ficar novamente sóbrio e controlado, e que o outro recuperasse o ânimo e a felicidade quando aquela visita cheia de contratempos estivesse encerrada. As carruagens chegaram e o Sr. Woodhouse, sempre a pessoa mais bem cuidada nessas ocasiões, foi acompanhado até a dele pelo Sr. Knightley e o Sr. Weston, mas nenhum dos dois pôde evitar que as aflições do velho senhor fossem renovadas quando ele viu a neve que caíra e a noite escura que teriam de enfrentar. Ele temia que fizesse um trajeto ruim, temia que a pobre Isabela não gostasse daquela situação. E a pobre Emma, que estaria na carruagem que iria atrás. Ele não sabia o que era melhor fazer. Teriam de ficar o mais próximos o possível uns dos outros, e James foi solicitado para que fizesse os cavalos andarem bem devagar e esperasse pela outra carruagem. Isabela subiu depois do pai. John Knightley, esquecendo-se de que não fizera parte daquele grupo na ida, também subiu na primeira carruagem, logo depois da esposa. Assim, Emma viu-se escoltada e acompanhada para dentro da segunda carruagem pelo Sr. Elton. A porta fechou-se e encontraram-se diante de uma pequena viagem a sós. Se não fossem as situações suspeitas desse dia, seria um passeio prazeroso. Ela poderia conversar com ele sobre Harriet, então 1,5 quilômetro pareceria apenas alguns metros. Mas no momento ela preferia que aquilo não houvesse acontecido. Tinha a impressão de que o Sr. Elton bebera um pouco demais do bom vinho do Sr. Weston e dominou-a a certeza de que ele iria dizer inconveniências. Para contê-lo o máximo possível, fazendo uso de suas boas maneiras, Emma preparou-se para falar com profunda calma e seriedade sobre o tempo e a noite. Mas nem bem começara a falar, mal haviam transposto o portão da propriedade e se aproximado da primeira carruagem, a mão dela foi aprisionada, sua atenção solicitada, e o Sr. Elton passou a declarar-lhe um amor profundo. Usando a preciosa oportunidade em proveito próprio, expôs sentimentos que julgava já serem bem conhecidos. Esperançoso, amedrontado, adorando-a e pronto para morrer se ela o recusasse. Mas, ao mesmo tempo, vangloriava-se de seu ardente sentimento, de seu inigualável amor, de sua paixão única, que tinha certeza absoluta não poderiam deixar de surtir efeito, e demonstrava-se seriamente decidido a ser aceito o mais rápido possível. Foi de fato assim, sem escrúpulos, sem hesitação, sem nenhum indício de desconfiança, o Sr. Elton, o admirador de Harriet, professava-se como admirador dela. Emma tentou contê-lo, mas foi em vão. Ele continuou a falar e disse tudo. Mesmo zangada como estava, a situação em que se encontravam a fez resolver falar de modo ponderado,
Acreditava que aquela loucura houvesse sido causada pela bebida, e, portanto, era possível que tudo aquilo não existisse dali a uma hora. De acordo com esse raciocínio, com uma mistura de seriedade e divertimento, que esperava ser a melhor atitude diante do estado dele, ela respondeu: Estou muito surpreendida, Sr. Elton. Dizer essas coisas a mim, o senhor está enganado, está me confundindo com a minha amiga. Ficarei feliz em passar qualquer recado para a senhorita Smith, mas não haja mais desse modo comigo, por favor. Senhorita Smith? Recado para a senhorita Smith? O que ela pode significar? Sr. Elton, a sua é a conduta mais extraordinária que já vi, e apenas posso julgar que o senhor está fora de si, ou não falaria comigo e de Harriet dessa maneira. Controle-se para não dizer mais nada e vamos procurar esquecer o que houve. Contudo, Sr. Elton havia bebido vinho apenas na quantidade suficiente para criar coragem e não a ponto de confundir seu intelecto. Sabendo perfeitamente o que fazia, protestando com ardor contra a injuriosa suspeita e tocado pelo respeito que dedicava a senhorita Smith como amiga dela, mas expressando seu espanto, pois a senhorita Smith não tinha por que ser mencionada ali. Ele definiu o objeto de sua paixão e pediu com urgência uma resposta favorável. Passando a considerar menos a embriaguez dele do que sua inconstância e presunção, sem maiores preocupações com requintes de polidez, Emma falou: É impossível para mim continuar hesitando. O senhor foi muito claro, Sr. Elton. Meu espanto é tão grande que não tenho palavras para expressá-lo. Depois do seu comportamento em relação à senhorita Smith, que testemunhei durante o mês passado, depois das atenções que adquiri o hábito de observar diariamente, o senhor, dirigindo-se a mim dessa maneira, demonstra uma fraqueza de caráter que eu jamais suporia existir. Acredite-me, senhor, estou longe, muito longe de me sentir lisonjeada por ser objeto dos sentimentos que o senhor acaba de professar. Santo Deus! Exclamou o jovem cavalheiro. O que significa isso? Senhorita Smith, jamais pensei na senhorita Smith durante todo o decorrer da minha existência. Jamais prestei atenção nela a não ser como sua amiga. Jamais me importei se ela estava viva ou morta, a não ser como sua amiga. Se a senhorita Smith imaginou outra coisa, iludiu-se sozinha e lamento muito de fato. Mas a senhorita Smith, francamente, senhorita Woodhouse, quem pensaria na senhorita Smith quando a senhorita Woodhouse se encontra por perto? Não. Pela minha honra, não se trata de caráter fraco. Sempre pensei apenas na senhorita. Protesto e nego que alguma vez tenha dado a menor atenção a qualquer outra jovem dama. Tudo o que eu disse e fiz durante as muitas semanas passadas foi com a única finalidade de demonstrar minha adoração pela senhorita. Na verdade, a senhorita não pode duvidar seriamente disso, não. Em tom que pretendia ser insinuante. Tenho certeza de que a senhorita viu e me entendeu. Seria impossível descrever o que Emma sentiu ao ouvir isso. Qual de suas sensações era a mais forte? Estava pasma demais para ter capacidade de retrucar, e seu silêncio pareceu um encorajamento ao Sr. Elton, que, no estado mental otimista em que se encontrava, tentou segurar de novo a mão dela enquanto dizia alegremente: Encantadora, senhorita Woodhouse, deixe-me interpretar seu interessante silêncio. Ele confessa que a senhorita entendeu-me há muito tempo. Não, senhor, protestou Emma. Meu silêncio não confessa isso. Em vez de haver entendido o senhor há muito tempo, vivi completamente enganada a seu respeito até este momento. Quanto a mim, sinto profundamente que o senhor tenha se deixado levar por tais sentimentos. Nada poderia estar mais longe das minhas intenções. Seu apego a minha Harriet, sua corte a ela, pelo menos pareceu-me que a cortejava, causou-me imenso prazer e o tempo todo desejei ardentemente que alcançasse sucesso. Mas se me ocorresse por um instante que não era ela quem o atraía a Hartfield, com certeza eu o julgaria mal devido às visitas tão frequentes. Devo acreditar que o senhor jamais pensou em aproximar-se da senhorita Smith? Que jamais pensou nela com seriedade? Jamais, senhorita.
garantiu ele ofendido também. Jamais posso assegurar-lhe, eu pensei seriamente na senhorita Smith. Ela é uma excelente moça e eu ficaria feliz se a visse respeitavelmente casada. Quero-lhe muito bem, sem dúvida devem existir homens que não objetariam a... Cada qual tem seu nível. Quanto a mim, não sou... Penso que não estou tão perdido. Não me sinto desesperado para casar-me a ponto de ter de recorrer a alguém do nível da senhorita Smith. Não, senhorita Emma, minhas visitas a Hartfield eram apenas para a senhorita, e o encorajamento que recebi... Encorajamento? Eu encorajei, senhor? Enganou-se completamente a supor uma coisa dessas. Eu recebi apenas como admirador da minha amiga. O senhor nunca poderia significar para mim nada mais do que um conhecido. Estou muito chocada. Mas é bom que este equívoco se esclareça e se encerre aqui. Se o senhor prosseguisse com o comportamento que vinha tendo, a senhorita Smith seria levada a interpretar suas intenções de maneira errada, sem estar ciente, assim como eu não estou, dessa diferença de nível a qual o senhor parece ser tão sensível. Mas desta maneira a decepção é menor e espero não será duradoura. Por enquanto, não penso em matrimônio. O Sr. Elton estava zangado demais para dizer qualquer coisa. A atitude dela era definitiva o bastante para impedir que ele pensasse em súplicas. Assim, em um estado de tenso ressentimento e estando ambos profundamente mortificados, continuaram juntos por mais algum tempo porque os temores do Sr. Woodhouse obrigavam as carruagens a um lento avanço. Se não houvesse tanto rancor, com certeza teria havido um profundo constrangimento. Porém, os sentimentos francamente expostos não haviam deixado espaço para os pequenos meandros do embaraço. Sem perceber que a carruagem entrara na alameda do vicariato, nem quando ela parou, de repente os dois notaram que se encontravam diante da casa dele, e o Sr. Elton desceu sem pronunciar nem sequer uma sílaba. Emma achou que era indispensável desejar-lhe boa noite. O cumprimento foi apenas retribuído com frieza e orgulho. Em seguida, ela viu-se a caminho de Hartfield, dominada por uma indescritível irritação. Foi recebida com maior entusiasmo pelo pai, que até então tremera sem cessar, pensando nos perigos que ela enfrentaria sozinha na alameda do vicariato. Virando uma esquina na qual ele não conseguia nem pensar, sozinha em mãos estranhas, um simples cocheiro, não James, parecia ao velho senhor que a chegada da filha era o bastante para fazer tudo correr bem, pois o Sr. John Knightley, envergonhado de seu mau humor, agora era todo simpatia, atenções e tão preocupado com o conforto do sogro, a ponto de parecer disposto a tudo para agradar o velho cavalheiro, menos acompanhá-lo em um prato de mingau, embora até fosse capaz de reconhecer seus inúmeros benefícios. E o dia concluiu-se em paz e sossego para o pequeno grupo, a não ser para Emma. Jamais sua mente estivera tão perturbada, obrigando-a a um constante esforço para demonstrar-se atenta e alegre, até que a hora costumeira de se recolherem aos seus quartos permitiu-lhe entregar-se ao alívio de uma calma reflexão.